Fala, pessoal. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Como é que tá a temperatura aí do local da onde você tá assistindo esse vídeo? Você é do Rio de Janeiro? Você é do Brasil? Rapaz! Porra, aqui tá muito quente, cara. Desculpa abrir o vídeo assim, porque eu tô aqui enxugando suor. 38 graus a sombra hoje no Rio de Janeiro. E essa massa de calor ela já tá durando 2 semanas, pelo menos, né? Então, assim, toda a minha solidariedade a quem trabalha na rua, a quem trabalha no sol. Por que eu tô suando assim? Trabalho em casa, né? Mas eu fui na rua buscar as crianças na escola. Cara, insuportável. Mas enfim, não sei nem porque eu tô falando isso aqui na abertura desse vídeo. É porque eu me sinto muito em casa aqui com vocês. É como se eu estivesse conversando com amigos. Então, deixa aqui nos comentários como é que tá a temperatura aí na tua cidade. Sobre o Fluminense é o seguinte. Ontem, quarta-feira, aconteceu o jogo a menos, que faltava aí para poder equalizar a tabela do Campeonato Carioca ali. E agora todos os clubes têm a mesma quantidade de jogos, ou seja, 9 jogos cada um. O Fluminense continua na bizonha, 9ª colocação, mudou nada. Por outro lado, as nossas chances de classificação aumentaram. E aumentaram por quê? Porque o Botafogo perdeu o Clássico pro Flamengo. Então nós temos aí virtualmente classificados Volta Redonda e Flamengo. E tem aí uma pancada de times. Você tem pelo menos 7 times brigando por 2 vagas. Os nossos adversários para a vaga na semifinal do Campeonato Carioca não é só o Vasco e o Botafogo, tá? Tem os times pequenos aí também. Mas com a tabela equalizada, com todo mundo com o mesmo número de jogos, eu vou fazer a simulação de novo aqui. E vou te mostrar que dá sim pro Fluminense classificar sem nenhum tipo de resultado absurdo. Vai ter que ter uma combinação de resultados, é claro. O Fluminense, ele ganhando do Nova Iguaçu, ele já ultrapassa o Nova Iguaçu automaticamente, sem depender de nada. Mas ainda vão ficar faltando 4 times à nossa frente. O problema é que Vasco e Botafogo se enfrentam e o Vasco ainda pega o Flamengo. Ou seja, o Vasco tem 2 clássicos, o Botafogo tem mais um clássico. Tá sem treinador, tá numa situação muito complicada. Então, assim, pra quem achava que o Fluminense já estava fora da semifinal, não é bem assim, tá? Eu vou colocar aqui agora pra vocês. Essa é a tabela equalizada do Campeonato Carioca. É meio ridículo, é meio constrangedor a gente ter que ficar fazendo conta aqui pro Campeonato Carioca. Admito que é, mas não tem jeito, né? É a nossa realidade hoje. O Fluminense começou a temporada muito mal, mas se recuperou. Nos 2 últimos clássicos, fez 4 pontos em 6 disputados. Se a gente tivesse essa média o campeonato inteiro, o Fluminense já estaria lá em cima, já classificado. Então vamos tentar pensar daqui pra frente. Vamos simular rápido aqui. Bangu e Madureira. Bangu é o lanterna e Madureira tá a 1 ponto na nossa frente. Então a gente precisa que o Madureira não vença esse jogo aqui. Ah, André, mas vai vencer porque o Madureira tem 8 pontos a mais do que o Bangu. O problema é que esse jogo aqui é em Moça Bonita, e pra você que não acompanha o Campeonato Carioca, não sabe das tradições aqui do futebol carioca, isso é considerado um clássico entre os times pequenos, tá? Tem rivalidade, tem briga de torcida organizada e tudo na rua entre Bangu e Madureira. Então esse jogo aqui vai ser pegado. Eu não consigo afirmar que o Madureira vai vencer o Bangu. Ah, Dezão, o Madureira venceu o Botafogo, mas perdeu pro Sampaio Corrêa jogando em casa. Então, assim, os jogos entre os times pequenos, eles são completamente imprevisíveis. Esse jogo aqui vai ser sábado, às 18h30, em Moça Bonita, gramado ruim. Cara, eu vou colocar aqui um 0-0 Madureira e Bangu, ok? Boa Vista e Botafogo. Eu acredito de verdade que o Botafogo vai vencer esse jogo. Acho que o Botafogo vence o Boa Vista. O resultado ideal pra gente seria a vitória do Boa Vista. Mas eu acho que o Botafogo vence esse jogo aqui, tá? Então vou colocar aqui 2-1 Botafogo, com toda a periclitância aí que tá o time do Botafogo. Eu acho que eles conseguem vencer o Boa Vista, mas lembrando que o jogo vai ser lá em Saquarema também, sábado, às 19 horas. Flamengo e Vasco. Flamengo aí jogando 2 clássicos seguidos, né? Na verdade, 3, né? Pegou a gente, pegou o Botafogo, aí vai pegar o Vasco. Flamengo, 3 clássicos seguidos. Acredito muito numa vitória do Flamengo em cima do Vasco, porque o time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo ele começou o jogo com uma equipe mista ontem contra o Botafogo, e mesmo assim conseguiu vencer o jogo. Só que é clássico, né, cara? É o clássico dos milhões, onde tudo pode acontecer. Então, pra galera não ficar falando aí que eu sou clubista, que eu sou isso, que eu sou aquilo,
tô botando vitória do Flamengo porque que o Fluminense precisa que o Flamengo ganhe. Não tem problema não, cara. A gente pode colocar aqui um empate. Vamos botar aí 1-1. Clássico dos milhões, né? Realmente é pegado. Clássico a gente nunca consegue ter aquele resultado que você crave que vai acontecer. Fluminense e Nova Iguaçu. Cara, aqui se o Fluminense não ganhar pelo menos por 2 gols de diferença, arrego, né? Arrego total. Pô, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que até então está à nossa frente no campeonato, com a vitória a gente vai passar o Nova Iguaçu. Se a gente não ganhar o Nova Iguaçu, por 2 gols de diferença, arrego. E você vai ver que o saldo de gols, ele poderá ser importante para decidir a vaga. Então, pelo menos 2 gols de diferença aí. Com esse resultado, a gente fica 1 ponto atrás do Vasco. Ok? Vamos aqui, ó. Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Sampaio Corrêa está em 6º lugar com 13 pontos e o Volta Redonda é o vice-líder. Acredito no empate aqui nesse jogo, tá? Mas o ideal pra gente seria a vitória do Volta Redonda. Vamos colocar o empate aqui. 1-1. E Portuguesa e Maricá, resultado aqui bem imprevisível. Maricá caiu muito de produção. Portuguesa tem 7 pontos, Maricá tem 12. Cara, jogando ali no Estádio Luso Brasileiro, domingo, 19 horas. Não sei não. Eu não sei não. Vamos botar aqui 1-0 Maricá, vai. Apesar de eu achar que o Maricá não vai vencer esse jogo, não. Vamos para a última rodada. Flamengo e Maricá. Botar aqui 1-0 murcho aqui pro Flamengo. Deve ganhar de muito mais. Vasco e Botafogo. Isso aqui é um resultado completamente imprevisível. Os 2 times, se esses resultados que eu previ aqui acontecerem, eles vão estar juntos, com 15 pontos cada um. Se empatar, o Fluminense passa os 2. Se tiver um vencedor, o time que perdeu o jogo, o Fluminense também ultrapassa. Então, assim, rapaziada, é meio imprevisível. E você fala assim, pô, Andrezão, eu tenho cravado os resultados, tá? Falei no simulado anterior que eu fiz aqui que o Flamengo venceria o Botafogo por 1-0. 1-0 no jogo. Nada a ver com o Campeonato Carioca, mas um corintiano me perguntou, Andrezão, qual o teu palpite para Corinthians e Santos? Falei, cara, acho que vai ser 2-1 Corinthians, só que eu errei porque eu falei que seria gol do Neymar. Não foi gol do Neymar. Mas o Corinthians venceu o Santos por 2-1. Então, assim, o pai André tá 1. E eu tô olhando pra esse jogo aqui, eu tô vendo um resultado aqui de 1-1, tá? Tô vislumbrando aqui um resultado de 1-1. Boa Vista e Volta Redonda. Cara, lá no Elci Resende também, o Boa Vista não vai chegar mais com chances de rebaixamento nesse jogo aí, mas tentando brigar por uma vaga ali na Taça Rio. Cara, extremamente imprevisível esse jogo. Vou botar aqui 2-1 Volta Redonda. Nova Iguaçu e Madureira. Outro jogo completamente imprevisível. Vou meter um empate aqui. 1-1, não dá pra saber. Assim como Sampaio Corrêa e Portuguesa. O que você vai botar aqui em Sampaio Corrêa e Portuguesa? Meter aqui 1-0 Sampaio Corrêa. E pra finalizar, Fluminense 3, Bangu 0. Com esse resultado, tropa, se isso tudo aqui acontecer, o Fluminense vai terminar o campeonato na terceira, a Taça Guanabara, na 3ª colocação. Na 3ª colocação. Fugiria aí de um clássico na semifinal contra o Flamengo. Eu não fiz nada antes, tá? Eu acabei de fazer esse simulado aqui agora, ao vivo, na gravação. Não fiz nada antes, tem nada anotado aqui. Ou seja, o Fluminense ele pode aí terminar empatado com o Sampaio Corrêa. Olha que eu botei aqui vitória do Sampaio Corrêa contra a Portuguesa. Para quem tá achando que teve alguma manipulação de resultados aqui. E botei o Sampaio Corrêa empatando com Volta Redonda. Ou seja, se eu quisesse secar, botar aqui de propósito os resultados dos times que estavam à nossa frente, eu poderia botar aqui vitória do Volta Redonda e poderia colocar aqui empate contra a Portuguesa. Não, tô colocando o resultado realmente que eu acho que vai acontecer. E aí ficaria Vasco e Botafogo fora da semifinal do Campeonato Carioca e se classificariam 2 times pequenos. Volta Redonda em segundo, Sampaio Corrêa em quarto. Se isso aqui acontecer, as semifinais serão Flamengo e Sampaio Corrêa e Fluminense e Volta Redonda. Vou te falar, papo reto, gostaria muito que fosse, tá? E não é pra fugir do Flamengo não, porque a gente não tem medo de Fla-Flu não. Te respeita, mas não tem medo. É porque o Volta Redonda, quando venceu o Fluminense ainda com o time do Marcão, fez uma série de gracinhas, postagens no Twitter e tudo mais, né? Ganharam o jogo, quiseram tirar uma onda com uma instituição gigantesca como é o Fluminense. Eu queria muito, cara, eu tenho esse desejo. Tá? Pode ser o Volta Redonda em primeiro e o Fluminense em quarto, eles em segundo e a gente em terceiro, eles com vantagem, 2 resultados, não tem problema nenhum. Mas eu queria muito pegar a Volta Redonda e dar-lhe um sapé caiaiá, assim como deu em 2023.
quando a gente meteu 7 neles. Eu queria muito pegar o Volta Redonda nessa semifinal. Não é pra fugir do Flamengo, não. É pra poder dar uma resposta dentro de campo e mostrar, colocar o Volta Redonda no seu devido lugarzinho dele, que não é na mesma prateleira do que a gente. E quiseram fazer uma gracinha depois de vencer o Fluminense nas redes sociais. Então, eu, particularmente, queria muito pegar o Volta Redonda na semifinal. Mesmo que eles venham ficar em primeiro, eu faria questão que o Fluminense ficasse em quarto para poder enfrentá-los na semifinal. Mas, tá vendo? Acabei de fazer o simulado aqui, te mostrei que é possível. Zero clubismo, zero manipulação de resultado. Fui colocando ali o que eu acho que vai acontecer. Os jogos dos times pequenos, eles são completamente imprevisíveis. Não dá para prever praticamente nada. Mas os empates entre eles são resultados muito comuns. É muito comum jogar 2 times pequenos e empatarem o jogo. Assim como o clássico também é muito comum. Agora, se tiver um vencedor aqui nesse jogo, Vasco e Botafogo, muda tudo, tá? Se o Vasco ganhar o Botafogo, o Vasco entra em terceiro e o Fluminense em quarto. Aí daria Fla-Flu na semifinal e Vasco e Volta Redonda fariam a outra semifinal. Se der Botafogo, mesma coisa. O Botafogo termina em terceiro, o Fluminense em quarto, daria Fla-Flu na semifinal, Botafogo e Volta Redonda fazendo outro jogo da semifinal. Se terminar empate, é essa projeção que eu acabei de fazer para vocês agora. Fluminense terminando em terceiro. Aí eu te pergunto, é algo impossível um empate entre Vasco e Botafogo? Totalmente normal. Empates em clássicos são muito comuns, muito normais. E vamos torcer para esses resultados acontecerem aí, para o Flusão se classificar e se classificar em terceiro, né? Porque aí você consegue pegar ali o segundo colocado, que provavelmente, fatalmente, será o Volta Redonda. Acho que o Flamengo não tropeça mais, o Flamengo já está na frente, já é líder da tabela. Então deve manter essa posição de primeiro, o Volta Redonda deve terminar em segundo, e aí quem ficar em terceiro enfrenta o Volta Redonda. Então tomara que essa combinação de resultados aí aconteça, tá bom? Mas qual é teu palpite, qual é a tua sugestão? Deixa nos comentários, bro. Os comentários dos vídeos e das lives é a tua arquibancada virtual. É para você vir aqui e se manifestar, então fique à vontade, pô. Use os caracteres sem moderação, beleza? É isso, vou ficando por aqui, a gente se encontra qualquer dia, qualquer hora, aqui no canal Sentimento Tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima, galera. Tamo junto. Vence Fluminense, hoje, amanhã e sempre. Fui!